Olá pessoal, tudo bem? Então aqui seguindo nas aulas ali sobre basicamente a área da dinâmica, das leis de Newton, certo? Para quem ainda não viu nenhum vídeo dessa parte, vou colocar aqui, né, o linkzinho da aula, da primeira aula, tá? Iniciando aí o conteúdo, ok? Mas bem, hoje aqui, tá? Eu vou trabalhar forças de contato. Ok? Bem, uma força de contato, tá? Como o próprio nome já diz, vai ocorrer quando tiver, né, contato entre dois corpos, certo? Aqui é uma força, vamos dizer assim, matematicamente falando, a gente vai resolver assim como a gente resolvia a força de tensão. Não tem uma expressão para ela, a gente vai ter que encontrar através das equações lá do sistema mecânico específico. Então eu vou começar com um exemplo aqui. Tá? Veja só, um exemplo, tá? Que é dois corpos, tá? Um corpo de massa MA em contato com um corpo de massa MB, certo? Em primeiro momento aqui, eu quero só entender o diagrama de forças de cada um, tá? Colocando aqui nessa situação, tá? Uma força F, tá? Uma força externa F, ok? Sendo aplicado em A, ok? Bem, se eu for analisar o diagrama de forças para cada um deles, né? Vou observar o seguinte, em A, eu vou ter aquela força F sendo aplicada, ok? Essa força F sendo aplicada em A vai fazer com que A se desloque. Por causa desse contato e pela questão da primeira lei da inércia, esse corpo vai tender a querer ficar em repouso, certo? Só que, claro, ele vai acabar sendo arrastado também. Então, isso significa que ele, vamos dizer assim, está sendo empurrado, né? Bem, se ele está sendo empurrado, vai ser empurrado por quem? Por A. Se A empurra B, pela terceira lei de Newton, B empurra A. Então vai surgir aqui, ó, uma força, vamos dizer assim, de resistência desse B, chamar de força que B aplica em A. E está aqui feito diagrama de forças, ou diagrama de corpo livre, para o A. Ah, eu não coloquei o peso e a normal aqui porque não nos interessa, que a gente está vendo só um movimento horizontal. Mas, a título de curiosidade, teríamos aqui sim uma força normal da superfície e a força peso da gravidade, né? Mas, claro, só nos interessa esses dois. Então, a gente pode, né, não pensar neles aqui, certo? Se eu for fazer o diagrama do corpo livre de B, bem, o que acontece? B está sendo empurrado por A. Então, ó, eu tenho uma força que A provoca em B, certo? Isso aqui respeitando a terceira lei de Newton. Então, essa força e essa daqui são as chamadas, o quê? Forças de contato. É uma força que vai aparecer quando eu tenho contato com o corpo. Simples, certo? E bem, pela terceira lei, como isso aqui se faz um par ação e reação, né? Ó, força que B aplica em A. Força que A aplica em B, né? Então eu sei que essas duas forças aqui têm igual intensidade, porém, menusinho ali, sentido oposto, que é o que corresponde aqui, né? Um tá para a esquerda, outro tá para a direita, né? Vamos dizer, uma força de resistência, outra está sendo uma força motriz, certo? Então aqui é um diagrama. Se eu fosse trabalhar agora em termos de expressões, né, faria aqui então equação para o sistema mecânico, né, considerando o sistema todo se deslocando para esta direção, vou colocar aqui o mais para cá, o menos, ok? F está apontando para a direita. Veja que isso aqui é o diagrama de corpo livre desse.
Ah, não sabe o que é o diagrama de corpo livre? Clica aqui, dá uma olhadinha, depois volta para cá. Aqui, né? Temos neste ponto a força F, que eu só peguei e trouxe para cá. Então, F menos FBA. FBA. Igual a massa, no caso, massa de A, vezes a aceleração, né? Lembrando, força resultante. Para o B, F de AB igual a massa de B vezes a aceleração. Veja que aqui eu estou trabalhando com os módulos, né? Certo? Então, aqui eu tenho as equações para este sistema, né? A equação para o corpo A e para o corpo B. Aqui para o A, aqui para o B. Daí, para resolver, temos que ver o que nós precisamos encontrar aqui. Como, neste caso, eu vou dar de exemplo as massas de A e de B, certo? Massas de A e de B, como sendo 5 kg e 3 kg. E uma força F de intensidade, vou botar aqui 16 newtons, certo? Então, bem, disso aqui eu posso pedir para encontrar duas coisas. Primeiramente, a aceleração do sistema. Eu sou obrigado, praticamente, a encontrar aqui, senão não consigo resolver. E outra é a força de contato entre esses dois corpos, que eu posso encontrar tanto FAB quanto FBA. Tanto faz, os dois são iguais em módulo, né? Isso que a questão vai pedir, em módulo. Bem, daqui, então, esses valores de exemplo, eu posso simplesmente, né, substituir aqui. Olha só, 16, que é o F, menos o FAB, que eu vou encontrar depois, massa de A, 5 vezes A, e embaixo, F de AB, opa, aqui é BA, desculpa, igual a massa B, que é 3, vezes A. Né? Faço somatório, veja que eu vou ter cortar aqui, porque esses dois são de igual intensidade, porém, né, só o sentido oposto. Como aqui eu só coloquei os módulos, menos com mais, dá 0. Né? Então, eu vou ter 16 igual 5A mais 3A, 8A. Passando esse 8 dividindo, vai dar 16 divididos por 8. Então, a aceleração vai dar 2 metros por segundo quadrado. E encontrada a aceleração, eu posso muito bem, né, retornar para cá, certo? E utilizar esse valor de A para encontrar a FAB, ou seja, para encontrar a força de contato, certo? Eu teria, usar essa aqui no caso, primeira, ó, FAB, porque está direto, né, vai ser igual a MB 3 vezes 2, 6 newtons. Ok? Então, eu acabei encontrando a força de contato entre esses dois é de 6 newtons. Okay? Mas, bem, como é que eu encontro essa força de contato? Vou ter que fazer diagrama de forças, diagrama de corpo livre ali. Okay? Se tivesse mais um corpo aqui, um terceiro corpo, bem, temos mais uma força de contato. Okay? Sempre que um corpo encostar no outro, vai haver essas forças de contato aqui. Se A encosta em B, então eu vou ter esse parzinho. Se o B encostasse no C, eu ia ter outro parzinho. Então, muito importante isso, de entender ali as forças de contato. Certo, pessoal? Tá? Bem, para este caso aqui, que pode aparecer muitas vezes, só apagar aqui, pode simplesmente pedir alguma expressão, né? Expressão para encontrar a aceleração, só que daí não em termos de massa, né? Não em termos de massa, valores numéricos, mas símbolos, né? Questões literais, certo? Como é que eu faria isso? Bem, primeiro, para encontrar uma expressão para aceleração, vou ter que somar essas duas aqui. Novamente, consigo cortar esses dois, certo?
Veja que aqui eu estou usando o mesmo exemplo para fazer um outro tipo de questão, né? Não a encontrar valores, mas encontrar expressões. Tá? Eu vou ter aqui F igual a MA mais MB, não tem os valores, né? Então somo e deixo o A em evidência, certo? Isso aqui, esse parênteses, é como se fosse uma coisa só, uma massa total, vamos dizer, um Mzão. Passo dividindo. O que eu vou ter? Que F sobre MA mais MB é igual a minha aceleração, certo? Daí, claro, substituindo essa expressão aqui em cima, né, eu encontro, inclusive, né, se eu pedisse só a aceleração, está aqui a minha expressão. Se eu pedisse a força de contato, FAB, bem, eu faria isso aqui, ó, MB vezes A. Como eu acabei de encontrar uma expressão para o A, substituímos, ó, MB vezes o F, né, está no numerador, e o denominador é isso aqui, MA mais MB. Daí eu tenho aqui uma força de contato, né, uma expressão para a força de contato, que pode aparecer dessa forma na questão, pode aparecer pedindo isso aqui, pode aparecer com valores numéricos, mas é importante entender que a força de contato é uma força que acontece entre esses dois corpos, onde um vai, vamos dizer assim, A tenta empurrar B, B tenta empurrar A, né? Direções opostas, certo? Formando para ação e reação, então eles têm que ser, ó, iguais. Certo, pessoal? Bem, aqui de forças de contato, mais isso, depois a gente vai rever ele quando for trabalhar alguns exemplos dos sistemas mecânicos, certo? Se conseguir esclarecer tua dúvida em algum ponto, deixa o curtir, deixa o joinha, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para ajudar mais o canal a crescer aqui, certo? E em caso de dúvidas, podem postar nos comentários aí abaixo, certo, pessoal? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!